Comitê debate protocolo para retorno às aulas em Criciúma. Em Minas Gerais, projeto de uma universidade realiza exames pelo celular para detectar a Covid-19. Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina lança ferramenta inovadora. Reforma administrativa pode ser enviada ao Congresso só em 2021. No esporte, os preparativos do Criciúma para a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro e a situação dos jogadores do Tigre que testaram positivo para a Covid-19. E ainda as notícias que foram destaque durante a semana em Criciúma e região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. Em Criciúma, um comitê debate um protocolo para o retorno às aulas. Confira na reportagem. As diretrizes pedagógicas, sanitárias e de segurança foram tema da última reunião do Comitê de Retorno às Aulas em Criciúma. O debate aconteceu na tarde desta quinta-feira, com o objetivo de alinhar as medidas do governo do estado com o protocolo municipal para a volta às aulas no município. Segundo a Secretaria de Educação de Criciúma, o documento reunirá todas as áreas, desde a pedagógica até a sanitária. O protocolo deve englobar educação infantil, fundamental, ensino médio e superior do município. O retorno das aulas presenciais está previsto conforme decreto do governo estadual para o dia 8 de setembro. A Secretaria Municipal de Saúde também é integrante do comitê, que é responsável pelas medidas sanitárias. Além dos membros das duas secretarias, o grupo também é composto pela Associação Feminina de Assistência Social, a AFASC, o Fórum da Educação, representantes de universidades, Conselho Municipal de Educação de Criciúma e demais entidades relacionadas à educação. Os exames para a Covid-19 também poderão ser feitos pelo celular. Basta tirar uma foto da saliva e enviar para um programa que fará o diagnóstico da doença. O projeto é de uma Universidade Federal de Minas Gerais e, segundo os pesquisadores, além de eficiente, o novo teste será 5 vezes mais barato dos que existem hoje no mercado. O celular, que já é usado para conversar, tirar fotos e pagar contas, entre outras coisas, agora pode ter mais uma utilidade: detectar a Covid-19. A ideia surgiu na Universidade Federal de Minas Gerais e a pesquisa já está em estágio avançado. O sistema funciona da seguinte forma: primeiro o paciente tira uma fotografia da saliva com o celular. Em seguida, essa foto é enviada para um programa desenvolvido pelos pesquisadores. E ele vai analisar a imagem e definir o resultado, positivo ou negativo. Além disso, será possível dizer se a quantidade de vírus é alta, média ou pequena. O nosso teste ele não vai ter essa necessidade de todo esse aparato. Ele é um teste do momento em que você coleta a amostra até o resultado final, ele dura 20 minutos. Não existe sofisticação para realizar o teste. É basicamente pingar uma gotinha sobre a lâmina e depois uma segunda gotinha sobre a lâmina, chegar com o celular, tirar uma foto da lâmina, seu celular vai converter aquela informação num valor numérico e você tem um resultado aqui pelo celular. O celular que a gente está falando, a princípio não é o celular seu, o celular meu, sabe? É um celular que vem com kit. E o celular pode ser um celular bem simplesinho. A gente está fazendo, inclusive, já a cotação dos aparelhos de celular, né, para a realização do teste. É um celular simples, porque ele precisa de ter aquela luz que a gente utiliza na hora de escanear um código de barra, sabe? É aquela luz LED. E aí vai ter um programa que converte aquela imagem num valor numérico que a pessoa faz a leitura. A principal diferença do exame pelo aparelho telefônico é que a verificação é feita a partir da quantidade de vírus no organismo, enquanto os outros fazem essa checagem pela quantidade de anticorpos. E por não precisar dos serviços de um laboratório especializado, com técnicos e também aparelhos sofisticados, o custo também acaba sendo menor. A estimativa dos especialistas é que o preço do exame
pelo celular chega a ser 5 vezes mais barato do que os demais. A gente já fez uma avaliação de custo, né, do produto, e a expectativa é realmente essa, que seja aproximadamente 5 vezes mais barato do que o teste de RT-PCR, que é o teste que detecta o vírus. Porque esse teste nosso, a princípio, o nosso plano é que ele vai poder ter outras modalidades, mas o plano inicial é que ele possa detectar o vírus. Então, ele é semelhante ao RT-PCR e mais ou menos 5 vezes mais barato do que o RT-PCR. O projeto já foi aprovado e aguarda a liberação de verba para execução. A busca por testes mais rápidos e baratos tem mobilizado a comunidade científica do país. Essa semana, o Hit Notícias mostrou um outro projeto desenvolvido por pesquisadores da Unicamp de São Paulo, também com o objetivo de verificar a contaminação pela Covid-19. O exame é feito pelo sangue e o resultado sai em apenas 20 minutos. É um teste nacional, é um teste que não envolve insumos do exterior e, como você disse, muitas vezes a gente não é reconhecido por ser uma técnica nacional. É engraçado isso, porque se a gente trouxesse esse teste de fora, talvez a gente seria mais bem visto. Mas como é nacional, outros grupos, por exemplo, de fora, já têm interesse. A realização de testes em massa é defendida por especialistas. Os resultados ajudarão a identificar o número correto de pessoas infectadas e, principalmente, adotar medidas mais eficazes para combater a doença no país. Quando a gente fala em testagem em massa, não quer dizer ter uma pessoa que vai na casa de todo mundo no país para saber quem tem ou não coronavírus, mas significa ter uma rede bem organizada e articulada entre o sistema público e o sistema privado para ofertar teste a quem precise, essencialmente a todas as pessoas que tenham sintomas de gripe, sugestivas de coronavírus, e a todos aqueles que são contatos das pessoas que são positivas. Então, uma vez que a gente testa todo mundo que está doente, isola essas pessoas, essas não vão transmitir para outros, não é? E se no seu ambiente pequeno, domiciliar ou de convívio, de trabalho, a gente buscar ativamente os contatos e testá-los, a gente tem um bloqueio muito mais eficiente da cadeia de transmissão. A seguir, reforma administrativa pode ser enviada ao Congresso só em 2021. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina lançou nessa semana uma ferramenta para facilitar a prospecção de empreendimentos no estado. Confira na reportagem de Heber Vieira. Em ato que contou com a presença do governador Carlos Moisés, o Instituto do Meio Ambiente, o IMA, lançou uma nova ferramenta digital que facilitará a prospecção de áreas para a instalação de empreendimentos no território catarinense. No site consultas.ima.sc.gov.br será possível pesquisar diversas informações geográficas e ambientais do imóvel por meio do módulo Relatório de Informações Geográficas. O presidente do IMA, Valdez Rodrigues Venâncio, conta que o Instituto tem feito um esforço para ampliar a gama de ferramentas à disposição dos catarinenses. Ele informa também que esse novo dispositivo aprofunda informações sobre todas as camadas disponíveis no terreno. Na opinião do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Rogério Siqueira, o objetivo do trabalho é desenvolver o sincronismo organizacional, com a ampliação da transparência. Já o governador Carlos Moisés acredita que a ferramenta será de grande valia à comunidade catarinense. Bom, o nosso governo trabalha com transparência e a ideia exatamente é facilitar a vida do cidadão. Simplicidade nas nossas ações, transparência. Então, quando o empreendedor quer visualizar determinado imóvel, saber quais são as barreiras que ele tem que transpor para fazer os investimentos ali, essa ferramenta vem ao encontro exatamente desse nosso mandamento, que é o de facilitar a vida das pessoas, de não criar dificuldades para vender facilidades dentro da máquina pública. Essa é a ação de um governo
que trabalha pelo certo, pelo correto, em prol do cidadão. E por isso o Instituto do Meio Ambiente, também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, trabalham juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, a Secretaria Executiva, trabalham para que a gente tenha total transparência e que as pessoas tenham segurança jurídica ao investir em Santa Catarina. O vice-presidente da República, Milton Mourão, afirmou nesta quinta-feira que a reforma administrativa está pronta, mas o envio depende do presidente Jair Bolsonaro. O envio do texto ao Congresso deve ser feito só em 2021. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai apoiar e dividir o ônus da reforma. Segundo o vice-presidente da República, Milton Mourão, o texto da reforma administrativa está pronto e o envio do projeto ao Congresso depende de uma decisão política do presidente Jair Bolsonaro. No começo do ano, Bolsonaro disse que enviaria o texto em fevereiro, mas a proposta só deve ser encaminhada ao Legislativo no início do ano que vem. A reforma está pronta, né? Ela já está pronta desde o começo do ano. Compete aí ao presidente, por meio de uma decisão política, remetê-la ao Congresso. Acho que o Congresso está com boa vontade para receber essa reforma e trabalhar. Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, disse que se o presidente quiser enviar a reforma, terá o apoio da maioria dos parlamentares e que vai dividir o ônus da matéria, que, segundo ele, gera polêmica. Maia reafirmou que o servidor será valorizado e não haverá perseguição. E se o presidente quiser mandar, ele vai ter todo o nosso apoio, né? O apoio de dizer que boa parte do parlamento, não todo, claro, defende porque a gente entende que há uma concentração de orçamento em atividades que não são as atividades que priorizam o cidadão. Então é por isso que a gente defende e eu espero que o presidente possa. A proposta da reforma administrativa está pronta. Ele vai ter apoio de grande maioria da Câmara, de forma transparente, defendendo, dividindo com ele qualquer tipo de preocupação, de ônus em relação ao envio dessa matéria, que gera polêmica, mas eu tenho certeza que a proposta do governo é uma proposta que a vantagem dela é que, como ela não está atingindo o passado, eu acho que nós não vamos ter esse conflito com os atuais servidores. A reforma administrativa, também considerada prioritária pelo governo, visa a redução da máquina pública e a liberação de espaços no orçamento federal, que tem 94% dos recursos comprometidos com gastos obrigatórios. No ano passado, o país gastou com folha de pagamento de servidores públicos 3,5 vezes mais do que com saúde e o dobro do que foi enviado para a educação, segundo estudo divulgado pelo Instituto Millennium esta semana. Para se ter uma ideia, juntos, os servidores federais, estaduais e municipais receberam o equivalente a 13,7% do PIB. Essa relação é de 3,9% para a saúde e de 6% para a educação. O secretário-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, o Distrito Federal, faz um alerta de que a reforma administrativa tenha como objetivo o desmonte do setor público e dos serviços prestados à população. O maior prejudicado não será o trabalhador do setor público. O maior prejudicado em relação a isso é o povo brasileiro. Por quê? A gente é só olhar ao nosso lado. Quem não precisa de um serviço público de qualidade, de educação pública, de uma saúde pública, da proteção do meio ambiente, da segurança pública decente, dos programas sociais, destruir o serviço público, é você jogar o povo já está sofrendo cada vez mais para a miséria. O tema foi debatido em uma reunião recente da Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa. Especialistas em gestão pública rebatem as críticas de que a reforma pretende retirar direitos dos servidores. A visão é de que a medida irá modernizar o Estado e melhorar os serviços oferecidos ao cidadão. E ela não se trata de perseguir servidor público, de cortar salário ou congelar salário de servidor público. A reforma administrativa ela tem um foco principal e fundamental, que é fazer justiça social.
E por quê? Porque quando a gente foca em reformar o Estado, quando a gente foca em tornar o Estado mais eficiente, o que a gente está buscando como resultado é melhorar os serviços públicos. Todos os serviços públicos, claro, mas em particular os serviços públicos básicos de educação, saúde e segurança, que são absolutamente fundamentais para gerar oportunidades para a maior parte da população brasileira que depende do Estado para ter acesso à educação de qualidade, a uma saúde, um atendimento de saúde decente, à segurança pública, que de fato hoje é fundamental para que a gente não perca os nossos jovens para a criminalidade. Para o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que também participou da comissão, a motivação da reforma administrativa é a melhoria do funcionamento do Estado. No geral, acho que nós estamos falando de um país que provavelmente vai ter, sim, num prazo médio, isso não vai acontecer a curto prazo, vai acabar com menos funcionários, vai ter um governo mais ágil, mais moderno, mais tecnológico, e vai prestar melhores serviços. E eu não tenho dúvida também de que a estrutura de carreira ela pode ser um pouco mais vertical, sem, no entanto, se transformar na loucura curto-prazista que se vê no mercado. Não se trata disso também, esse é um outro ponto. As pessoas têm que abrir o coração e acreditar que é possível se construir um sistema adequado ao setor público para pessoas que têm essa vocação, e que são muitas, felizmente. Então, eu olho para esse projeto muito animado com as possibilidades que esse projeto oferece. Eu acho que uma minoria sairia prejudicada. A seguir o esporte, os preparativos do Criciúma para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. Desafio é amanhã no Heriberto Wilson. E agora a gente fala de esporte. Amanhã tem Tigre em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Criciúma busca vitória em casa e tem jogador confiante. Ele é zagueiro, joga com muito vigor. Desde que entrou no time, este gol da Chapecoense, no primeiro jogo da semifinal do Catarinense, foi o único que o Tigre tomou. Senhoras e senhores, com vocês, Vitão, o xerifão tricolor. É importante ressaltar que, independente de quem joga, quem entra, quem sai, tem ido bem. Independente se sou eu, se é o Maurício, se é o Carlos Alexandre, ou é o Rodrigo. Tem que ressaltar que nos últimos 7 jogos a gente só tomou um gol. E se for procurar equipes aí no Brasil que nos últimos 7 jogos só tomou um gol, não vão ter muitas, né? E isso também é o trabalho do Cavalo, do Wilson, de toda a comissão, que tem trabalhado para isso, para que a gente tome poucos gols. Mas se a zaga não sofre gols, o ataque vem deixando a desejar. Como um bom líder dentro de campo, Vitão protege os companheiros e diz que a responsabilidade é de todo o grupo. Nós temos trabalhado, chegaram peças novas e a gente tem se entrosado, tem se conhecido no dia a dia. O mais importante é que a gente tem criado muito, nós temos criado no jogo da Chapecoense, a gente fez um gol ali com 5 minutos, porque a gente pressionou lá em cima e a gente teve o controle total do jogo contra a Chapecoense em casa. No entanto, que a gente criamos as oportunidades para fazer 2 ou 3-1, infelizmente no último passe ali nós acabamos pecando, numa finalização nós acabamos, talvez um pouco de ansiedade ali, mas nós temos criado e a gente sabe que os gols, a gente tem trabalhado para isso, os gols tem saído em momentos importantes e vai começar a sair ainda mais. E neste sábado, o Criciúma terá mais uma chance de provar que é eficiente não só na zaga, como também no ataque. No jogo contra o Boa Esporte, é hora da guinada no campeonato. A gente tem que se comportar da forma que a gente se comportou contra a Chapecoense. Em casa, fazer valer o nosso mando, pressionar lá em cima, mandar no jogo o tempo todo, ter uma boa posse de bola, não tomar gols, que é o começo da vitória, começa em não tomar gols.
e continuar insistindo e fazer valer o nosso manto de campo e a nossa camisa. Para o zagueiro, vencer o Boa será a virada de chave que o time precisa para, quem sabe, iniciar sua caminhada rumo à classificação para a próxima fase. Tem que pontuar todos os jogos, ganhar em casa e pontuar fora. Qualquer jogo, seja dentro ou fora de casa, a gente entra para ganhar. Em Londrina a gente entrou para ganhar, tivemos a oportunidade ali. Tivemos outras também. Em casa a gente vai entrar para ganhar todo jogo. O Criciúma é um clube muito grande, uma história muito grande. Qualquer jogo, qualquer campeonato que o Criciúma jogue, ele já tem que entrar pensando nos 3 pontos. O defensor não se sente pressionado, porém, não esconde que a responsabilidade de quem veste a camisa do Tigre é de sempre buscar as vitórias. Na verdade é uma responsabilidade a mais, né? Porque a gente tem que fazer valer o nosso mando de campo. Em casa a gente pretende e vamos trabalhar muito forte para isso, para a gente vencer os 2 jogos. Que logo depois tem um jogo fora de casa e a gente pretende muito fazer 6 pontos aí. Mas para vencer em casa, o Tigre vai precisar se acostumar a não contar com o apoio de uma galera que ajudava e muito nas horas difíceis. Com essa pandemia a gente tem que ir se acostumando, né? Mas só que tem sido muito importante também ali o áudio, ali a caixa de som, do grito dos torcedores. A gente sente uma atmosfera até um pouco diferente. É claro que não é a mesma coisa se o torcedor estivesse no estádio, mas só que é uma coisa ali que tem nos motivado muito. No jogo contra a Chapecoense, inclusive, os torcedores fizeram uma carreata atrás do ônibus, entendeu? Então, é uma torcida apaixonada, entendeu? Querendo ou não, passa uma energia muito positiva para nós e a gente quer agradecer isso porque isso tem sido muito importante para a gente. A pandemia continua impactando no futebol e não é só na tabela de jogos ou nas partidas sem público. As ausências por conta do coronavírus também têm atrapalhado bastante os planos em campo. No Criciúma, ausente na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, Léo Ceará também está fora da partida contra o Boa Esporte, válida pela segunda rodada da competição nacional no sábado. O atacante foi diagnosticado com coronavírus e, por isso, vai seguir o protocolo de isolamento. Segundo o médico do clube, o atleta tricolor pode participar dos treinamentos, já que o exame sorológico apontou que ele já teve a doença e não transmite o vírus. Mas o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, não libera a presença do jogador em campo. Ele testou positivo, mas a sua sorologia IgG já é IgG reagente. Então isso já diz que ele teve essa infecção lá atrás, né? Ele hoje é um atleta assintomático, né? Ele não teve sintomas nenhum, né? Então ele já é um caso de Covid já prévio, só que por protocolo da CBF, a gente tentou a liberação junto à CBF para ele poder atuar na partida contra o Boa Esporte, só que por protocolo, como é o primeiro PCR positivo dele, ele não pode atuar. Então ele tem que cumprir 10 dias, né, sem atuar em nenhuma partida. Ele pode se treinar normalmente, mas ele não pode atuar entre as partidas por medidas de protocolo, né? Isso é uma regra geral, onde todos os clubes têm que acatar. Além do atacante, o clube apresentou outros positivados para a Covid-19, mas, segundo o médico, a situação é considerada tranquila e todos já passaram pelo isolamento e tratamento. O número de infectados hoje no Criciúma é bem controlado, né? É um número bem controlado em relação aos outros clubes. Tem clubes que estão tendo 18 casos, 8 casos, né? Hoje a gente só teve realmente casos ativos no clube, 3 casos ativos, né, de jogadores, e o resto dos jogadores que tiveram, a gente descobriu que eles tiveram o Covid antes de retornar aos treinos, né? Então foram casos que aconteceram lá atrás. Hoje já são atletas que estão imunes, né, que já têm a sorologia IgG positiva, então eles não estão mais no período de transmissão. Então realmente hoje a gente só teve 3 atletas, né, que tiveram Covid ativo no clube, onde a gente tomou todas as medidas, isolou os atletas e esses casos não vieram a se repetir. E tivemos o caso de um funcionário, né, do membro da comissão técnica, que também testou positivo, foi um caso ativo, né, de Covid-19, mas também hoje já se encontra bem e está trabalhando normal na sua função. Os outros jogadores que testaram positivo já foram liberados do isolamento. O técnico Roberto Cavallo ganhou 3 opções para treinos e jogos, o goleiro Diego Vitório e os atacantes Andrew e Eduardo Melo. O trio foi diagnosticado com Covid-19 e está recuperado. A gente conseguiu a liberação desses atletas para poder atuar contra o Boa Esporte, estarem disponíveis, na verdade, né, contra o Boa Esporte. Porque esses atletas também tiveram PCR positivo no exame, mas a gente já sabe que eles foram casos anteriores de Covid-19, onde eles foram diagnosticados logo depois daquela primeira partida que a gente jogaria contra o Marcílio Dias
lá em Itajaí, onde acabou não acontecendo, e na segunda-feira, após o retorno da viagem, eles não viajaram, né, mas após o retorno da viagem, na segunda-feira, eles apresentaram sintomas, foram prontamente afastados, realizaram um teste na quarta e tiveram resultado na sexta-feira. Fizeram todo o período de quarentena, onde a gente sempre acompanhou os atletas, né, sempre monitorando os atletas durante todo esse período da quarentena. Nenhum deles teve sintomas graves, foram todos sintomas leves, né? Ninguém precisou de internação hospitalar, nenhum caso foi um caso grave de coronavírus, né? A partida entre Criciúma e Boa Esporte, válida pelo Grupo B da Série C, será nesse sábado, às 19h, no estádio Heriberto Wilson. A equipe catarinense empatou sem gols na estreia, diante do Londrina, e busca a primeira vitória no campeonato. Agora nós vamos conferir as notícias que foram destaque nessa semana em Criciúma e região. Segunda-feira, deputados estaduais aprovaram moção de repúdio contra aumento da tarifa de pedágio na BR-101. Esse reajuste de mais de 40% é uma afronta ao povo de Santa Catarina, e isso vai ser corriqueiro a partir daqui a um ano, quando tiver os 4 pedágios no sul do estado na BR-101. Atacante Michel pronto para estrear com a camisa do Tigre. O meu objetivo em ter acertado e vindo ao Criciúma é o acesso, né? Eu acho que com a camisa, com a história que o Criciúma tem dentro do cenário, a gente tem que se sentir na obrigação de buscar esse acesso para o Criciúma. Terça-feira, Executivo de Criciúma recebe aval para celebrar acordo de cooperação e projeto Sarasul fica mais perto de sair do papel. Um serviço tão importante que a maioria das pessoas já sabem o que é, mas eu gosto sempre de frisar que hoje nós temos o helicóptero que é da Polícia Civil, que faz o serviço aeropolicial, e nós vamos também equipar com médico e enfermeiro para fazer o serviço aeromédico. Protocolado na Alesc, novo pedido de impeachment para o governador Carlos Moisés. Fazemos isso munidos da convicção premente de que atos de responsabilidade foram praticados pelo governo. Dentre eles, a parte do hospital de campanha, a parte do aumento irregular por seu procedimento dos procuradores, mas em especial o vergonhoso episódio dos respiradores. Quarta-feira, vereador de Criciúma cobra executivo para acelerar processo de retomada das cirurgias eletivas. Há boatos que no particular estão fazendo o cateterismo e pelo SUS então está parada, está represada. E aí a gente quer saber para pegar essa documentação em mão e também ir ao governo do estado, né, para voltar às cirurgias eletivas, porque tem muita gente na fila. BRDE assinou contrato de 70 milhões de euros com a Agência Francesa de Desenvolvimento para estados do Sul. É crédito sem garantia da União, é uma dificuldade que os estados têm hoje de obter crédito com garantia da União. Esse é um crédito que dispensa garantia e que alinha interesses de desenvolvimento econômico sustentável para o nosso estado, para os estados aqui, os 3 estados do sul do Brasil. Quinta-feira, autoridades decidem rediscutir migração de fornecedor de energia elétrica na região da Quarta Linha. O Concertado de Apopera vai enviar, né, um pedido para a ANEEL fazer a mediação novamente com a Celesc, e também a Celesc fez o pedido para que incluísse o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina junto. Deputado estadual denuncia a existência de creches clandestinas em Santa Catarina. Creches cobrando até R$500 por mês para cuidar clandestinamente da criança. Se pode acontecer isso numa creche clandestina, por que não pode acontecer numa creche com os cuidados e os protocolos de segurança? Por que não dá oportunidade para que as creches particulares possam abrir dentro de protocolos de segurança? E a decisão dos pais deixar ou não? Com essas informações, nós encerramos a edição de hoje do Informe Região e nós nos vemos novamente a qualquer momento na programação. Boa noite.